encontramos em outros profetas a árvore como sendo igualmente o símbolo do povo judeu, e especificamente duas árvores, a figueira e a videira. Mas por que Jesus se utiliza do símbolo da figueira? Pois a figueira, diferente da maior parte das árvores, ela possui florescência ou frutescência. Os seus frutos e suas flores não são aquilo que enxergamos como figo, mas são aquilo que se encontra dentro do figo. E assim deve ser o homem. Ele deve frutificar em seu coração e em seu espírito. Assim deve ser um povo. Ele deve frutificar primeiro em seu coração e em seu espírito. Dessa forma, então, é dito que Jesus tinha fome e ele havia saído de Betânia. Se abrirmos o Google Maps e colocarmos a distância de Betânia para Jerusalém, 3 quilômetros, onde Jesus se hospedava quando estava em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, amigos próximos. Mas a tradição judaica nos diz que receber as visitas da melhor forma possível, realizando os banquetes, já é milenar. Quando eu morei em Israel, era um estudante, sem família, no país, eu chegava ao final das reuniões na sinagoga e permanecia na porta de saída. E as famílias que nem me conheciam me convidavam para jantar, para passar o Shabat, a comemoração do 7º dia, do sábado, em suas casas. E naquele tempo não seria diferente. Jesus fora recebido com o maior dos banquetes possíveis e acessíveis àquela família. Então, com apenas 3 quilômetros de caminhada, Jesus não tinha fome de comida. Mas qual é a fome que Jesus faz referência? No capítulo 4 do Evangelho de João, nós encontramos a emblemática passagem da mulher samaritana. A mulher samaritana se encontrava ao lado do poço de Jacó, próximo à cidade de Sicar. Jesus pede aos seus discípulos, seus apóstolos, que eles caminhassem até a cidade de Sicar para buscar alimentos. Quando eles retornam com muitos alimentos e oferecem comida a Jesus. Jesus então lhes diz: a fome que eu tenho é a fome de cumprir a vontade do meu Pai. A fome que tinha Jesus. Nessa parábola de encenação, não é a fome da comida física, mas nessa representação, ele chega ao povo judeu, representado pela figueira, para verificar os frutos da primeira revelação. Durante mais de 1 milênio, foram enviados tantos missionários dos mais altos patamares para iluminar os caminhos e as consciências do povo judeu. E agora, então, era o momento que deveriam se verificar quais os frutos que aqueles corações que receberam a responsabilidade da primeira revelação estariam para frutificar. Mas Jesus não vê frutos. Mas era tempo de frutos? No tempo cronológico da passagem, nós encontramos Jesus antes do dia 15 de Nissan, algumas semanas antes do Seder de Pêssar, da comemoração da Páscoa. Nissan, esse mês, pois o calendário judaico é um calendário lunar e não solar, então as datas não são exatamente iguais, elas mudam de ano a ano. Nissan seria abril, março, mas Jesus se encontrava antes, essa época. Deveriam se encontrar frutos em figueiras na terra de Israel? Não. As figueiras frutificavam em julho, agosto, mas as folhas são prenúncio de frutos em uma figueira. Então aquela figueira estaria pronta aparentemente para dar todos os frutos. Ela deveria ser uma figueira temporânea, mas ela não havia frutos. Mas Jesus assim não sabia que não era tempo de fruto? Nós encontramos uma passagem muito conhecida por muitos de nós, mas extremamente conhecida para o povo judeu.
Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado. Há o tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer, há o tempo de morrer. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher o que se plantou. Porque Jesus ia a uma árvore antes do momento pelo qual deveria ter frutos. Pois como nos disse o Salmo 1 de Davi, a árvore que permanece junto à ribeira, essa produz frutos, folhas a todo instante. Diferente dos outros povos da terra, o povo judeu recebeu, como foi dito, a primeira revelação. Era o tempo. Mas os grandes sábios da Torá, quando interpretam os grandes rabinos do tempo de Jesus, essa interpretação era conhecida no tempo de Jesus. Eles dizem que a representação desse versículo não é sobre árvores, mas o tempo de nascer e o tempo de morrer. Significa os tempos limites de uma geração. Era chegado o momento dos frutos serem visíveis ao mundo para o povo judeu. O tempo de plantar, o simbolismo de uma nação, a árvore que estava plantada. O tempo de colher, o tempo chegado de se verificar esses frutos. E então, Jesus manda secar a figueira. Mas, será a destruição uma lei da natureza? Já questionara Kardec na pergunta 728 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos nos respondem: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por isso, o que chamais de destruição não é nada mais do que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. É preciso que tudo se destrua para regenerar. Uma das leis divinas, e não ódio, não agressividade, mas todos nós sabemos que nascer, morrer, progredir, sempre tal é a lei.